quase no fim da parede do meu quarto. Eu vou mostrar pra vocês por quê. Por que que eu estou quase no fim da parede do meu quarto? Porque tem gente ocupando o resto. Não é mesmo, Raio? Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Gente, tá muito frio. Às vezes eu vou ter que ficar com essa coberta aqui assim, tá? Contando a história, porque... Ficar com esse cachecol assim, às vezes, contando essa história, porque tá muito, muito frio. Tem a galera que esquece do like, então eu peço, curte agora, para agora, curte aí, tá bom? Porque tem melhorado a questão do curtir e do hypar, tem dado uma movimentaçãozinha já, e a gente tem que fazer isso aumentar aí pro canal engajar, tá? Usarei seu nome sim, meu amor. Muito agradecida por você ajudar o canal. Tatiane, idade 68 anos, aposentada. Quando a solidão vira rotina, a gente começa a fazer coisas que antes a gente achava que eram bobas. Eu já agora com 67 anos, comecei a me entender no TokTok. Então eu fazia uns vídeos no TokTok, era só vídeo selfie, sabe? Só o meu rosto assim, às vezes com óculos escuro, às vezes com um versículo, um batonzinho, quando eu colocava bob. E sei lá, não tinha nenhum engajamento, mas eu gostava das pessoas que iam lá comentar. Parecia que eu tinha uma vivência ali com elas, mesmo sem conhecer ninguém. E foi assim que eu recebi um comentário do Maluk. E o Maluk disse então que não queria só ficar conversando ali, que era primeiro melhor ir pro Snap, depois... Isso era no TokTok, eu falei, né? Depois ir pro Snap, depois do Snap pro o outro que era só chamada, Sky, mas eu não sabia mexer em nada disso. A gente ficou procurando uma rede que a gente tivesse em comum, e a única que a gente tinha em comum era o Face, que foi a última que ele me ofereceu, porque disse que já estava fechada há muito tempo, era uma conta que ele mesmo tinha bloqueado todas as coisas, só tava lá, tipo, o rostinho dele, não tinha interação com ninguém, e ele tava meio que reativando aquilo só para conversar comigo. Maluk, idade 42 anos, vendedor. Ele não era novinho não, tá? Ele tinha 42 anos, mas parecia ter no máximo 30, de tão conservado que era. Precisava só de uma arrumadinha nos dentes, que parecia de cavalo, mas com a boca fechada, ficava aquele bocão gostoso que a gente gosta, que tem um monte de mulher que fica usando preenchimento pra ter. Por causa da cavalação dos dentes, esse preenchimento... Por causa da cavalação dos dentes, esse preenchimento labial já era natural nele. Então ele tinha um aspecto sempre muito sério, mas o que parecia ser um homem educado e correto, mas na verdade é porque ele não gostava muito de sorrir. A foto do perfil dele era uma coisa assim, com uma roupa bem simples, em frente a uma casa bem simples, que parecia ser a casa dele, que não parecia ser do Brasil. E ele tava com, apesar da roupa ser simples, a estampa era de roupa típica, sabe? E aí, conversando com ele, eu descobri que ele vendia esses tecidos, essas roupas típicas para estrangeiros, parecia aqui no país dele. Ele falava português e ele tinha um sotaque, aí ele falava que tinha aprendido a falar com um primo dele que era de Angola. E lá pelo Face ele mandava sempre áudios com uma voz muito grossa. E o bom dia e o boa noite dele era diferenciado, porque ele sempre tinha um poema, uma frase para falar junto. A que eu mais gostava que ele falava era: boa noite, meu amor, hoje o céu cotonou e ele tá cheio de estrelas, só que elas não brilham mais que você. Eu ficava toda envergonhada, falando que eu nem conhecia ele para ele fazer isso, e ele falava que não importava porque ele conhecia a minha alma. E ele dizia que nunca tinha conhecido uma mulher tão delicada como eu. Eu perguntei para ele se ele vivia com a mãe, se tinha mãe ou pai, e ele falou que o pai dele ele nunca conheceu e a mãe já tinha ido embora, então ele morava sozinho.
Não tinha irmãos, não tinha família, então ele tava numa vibe de solidão que eu também tava. E tinha muito medo porque ele que tinha que se cuidar de si. E nisso ele já foi entrando na situação de que se eu também tava sozinha, quem que cuidava de mim? E essa pergunta foi ficando cada vez mais forte na cabeça dele, porque ele sempre estava comigo na chamada de vídeo. E aí ele acompanhava que eu não sabia onde estava meu óculos e quando via, meu óculos estava pendurado na minha blusa. E aí eu tomava um remédio, depois via que eu estava tomando o remédio errado e eu tinha uma bateria de remédios para tomar de dia e à noite. Às vezes eu estava cozinhando e perdia algum utensílio por horas. E quando ele estava comigo no vídeo, ele me ajudava e essa situação, ela se resolvia mais rápido. E eu fui que daqui a pouco eu nem saía mais na rua, de tanto que ele me dava atenção e preenchia todos os meus espaços. Eu não precisava mais procurar ninguém, conversar com ninguém. Ele já acordava: bom dia, minha rainha, você tomou o remédio azul da hora tal? Olha, você tem que comprar papel higiênico. Não esquece, isso tá no forno. Ele sempre me indicava tudo. Perguntava se eu queria que ele anotasse num bloco de notas e compartilhasse comigo, que eu tinha que tomar o café porque não podia comer tomar o remédio em jejum. Ele fez um quadro de horários e mandou uma tabela com todos os horários que eu tinha que tomar o meu remédio, que eu tinha que me alimentar para eu não esquecer de tomar banho, os horários que eu tinha que fazer compra, se eu podia fazer pela internet. À noite, antes de dormir, ele repassava tudo comigo, se eu tinha feito, se eu tinha tomado, se eu tinha comido, o quanto de água eu tinha tomado, ele calculava isso durante o dia. E ele falava que fazia tudo isso porque ele era muito preocupado de que ele não queria me perder. E como ele sabia que demoraria um tempo, já que ele ainda estava em África, no Senegal, para vir me conhecer, então era melhor desse jeito. Teve um dia que eu tive uma queda de pressão, eu tava cozinhando com ele, só que eu tava atrasada, não tinha me alimentado ainda, e aí eu acabei ficando deitada no chão da cozinha, e a única coisa que eu tinha era ele no celular. Foi ele que me indicou o que fazer, como até me arrastar com a mão para pegar e comer ali o sal, o que eu tinha que respirar, que ficar calma, se acontecesse alguma coisa, ele conseguiria ligar de alguma forma. E ele ficava desesperado do outro lado e não desligava o telefone até que ele soubesse que eu estava bem. Começou a pedir contatos da minha família, mas eles eram muito distantes, o que eu tinha mais assim perto era um pouco de vizinha, que eu também tinha parado de falar. E eu lembro que um dia a chamada dele começou a cortar, e aí picotava, e ele não ficava muito tempo, e eu via que ele queria ficar mais tempo, até que um dia ele parou de me ligar, e depois voltou do nada, e eu desesperada, achando que tinha acontecido alguma coisa com ele, e ele teve que ser sincero e falar que ele não tinha condições financeiras de ficar carregando o celular dele para ter internet para falar comigo, pelo menos naquele momento. E assim, se eu fosse calcular tudo que ele tinha feito profissionalmente, tá? Desde o quadro de horários até o cuidado que ele tinha comigo, que era como se fosse uma enfermeira, e como ele cuidou de mim quando a minha pressão caiu, enfim, se eu somasse tudo, eu já tava devendo muito dinheiro para ele. Então eu não via por que não mandar lá pelo menos R$ 120 para ele calcular lá e carregar o celular dele e para ter contato comigo, senão eu ia perder o contato desse homem que estava me ajudando tanto. Depois, conversando, ele me falou que a internet dele ainda falhava, não ficava o tempo inteiro, e era porque ele não tinha colocado todo o dinheiro que eu tinha mandado. E eu brava, perguntando por que não, se eu tinha mandado para isso, e ele dizia que era porque ele tinha que tirar uma parte para economizar, porque ele tinha um desejo de ir ao Brasil me conhecer, mas ele tinha que pagar o passaporte, pagar a passagem, e que não tinha de onde tirar nesse momento. Foi então que eu resolvi mandar mais dinheiro. Primeiro eu mandei R$ 800 para ele tirar o passaporte, e depois eu mandei R$ 900 para ele fazer um tipo de carta convite, que era o que ele conseguia entrar aqui no Brasil sem precisar colocar o meu nome, para eu não ficar responsável por ele, porque ele não queria de modo algum que eu me preocupasse com isso ou que ele me prejudicasse de alguma forma, caso isso não desse certo. E aí, né, conforme ele ia juntando esse dinheiro, ia me mostrando, a gente ia fazendo planos. Então ele me mostrava uma mala que ele queria comprar, e as roupas que ele ia colocar, e como seria quando a gente se encontrasse, e qual avião que era melhor pegar, e quantas horas seriam, e que dia que era mais propício. Todo o plano foi feito e a gente sonhava junto. Ali eu já estava perdida e tremendamente apaixonada por ele. E aí eu lembro que à noite ele ficou de não ligar
porque ele tinha umas coisas para resolver. E bem nesse dia, eu acredito que eu tomei calmante ao invés de tomar o remédio que eu tinha que tomar para dormir. E eu não sei se eu tomei muito, se eu tomei errado. Eu sei que me deu um sono que eu dormi praticamente o dia inteiro. Tava muito calor, eu tava com a pressão baixa, tudo piorava. Eu sei que quando eu acordei tão no ar que eu falei, nossa, eu preciso comer, senão eu vou cair dura no chão de novo. E fui fazer a comida e eu nem mexi no celular. Sabe quando dá um apagão na sua mente sobre tudo que você fazia na sua vida, de tanto tempo que você dormiu, você fica meio grogue? Então eu fui pra fazer a comida, então virou mais tempo, assim, até a noite, mais ou menos, sem eu me comunicar. Gente, quando eu peguei o celular, tinha tanta chamada, tanta mensagem, porque tava no silencioso e eu nem lembrava de celular. E aí tava lá, meu amor, tá tudo bem? Por que você não responde? Será que aconteceu alguma coisa com você? Nossa, eu tô muito preocupada, eu não vou me perdoar se acontecer alguma coisa com você. Eu sinto muito de não te mandar mensagem à noite, mas eu te avisei tipo, se explicando, se explicando, se explicando. E no fim, tava assim, nossa, eu vou ter que ir até você, eu não tô aguentando, eu preciso saber o que aconteceu, você não me deixou o contato de ninguém, só o endereço. E eu fiquei pensando assim, gente, mas não tem como ele pegar o avião de um dia pro outro, comprar uma passagem pra vir. E não tinha mais nada depois disso, da mensagem. E eu mandava mensagem pra ele e ele não respondia. Eu tentava ligar e ele não respondia. Eu pensei que ele tinha ficado tão bravo comigo que ele tinha feito essa forma dramática toda nas mensagens e que ia ficar uns dias sem falar comigo porque eu não respondi ele. Só que, mais à noite ainda, a campainha da minha casa tocou e quando eu olhei pra janela, que eu vi que era um maluco, eu falei, o quê? Ele veio do Senegal pra cá em quanto tempo? Não deu tempo pra isso. Ao mesmo tempo, eu tava muito feliz dele estar ali, então eu já abri correndo e fui abraçando ele sem acreditar que aquilo tava acontecendo. Deu calor agora. Então, ele estava na minha porta, com uma mochila nas costas, com os olhos marejados, pedindo desculpa, falando que ele estava no Brasil já há um tempo e que ele não tinha me contado, que ele estava mentindo e que ele estava com medo de falar isso e de eu não querer mais falar com ele, mas que ele tinha vergonha de chegar até mim, porque ele já tinha feito isso com outras mulheres e não tinha dado muito certo. Por isso que ele mentia que ele estava em África, porque se uma mulher aceitasse a conversar com ele, mesmo sabendo da distância, dos desafios, para ele era um sinal de que aquela mulher amava ele de verdade, que então ele poderia prosseguir com a situação. Porque quando ele encontrava uma mulher aqui no Brasil, ela sempre era muito interesseira e aí via que ele não tinha muitas condições e largava ele. Então ele estava cansado desses encontros, depois de conversas e conversas que chegavam ao fim porque ninguém queria ficar com ele de verdade. Ele ficou com medo que eu estivesse numa situação muito ruim e resolveu ver então o que estava acontecendo e acabar com toda a mentira. Mas ele no começo achou que a gente ia conversar um pouco, que não ia dar em nada, e depois foi ficando muito forte, ele já não conseguia mais sair da mentira e da situação. Eu deveria ter ficado brava, gritado, fechado a porta, até porque eu tinha transferido dinheiro para ele, mas na verdade eu não me importei. Eu só queria abraçar aquele homem e trazer ele para minha casa, para o meu canto e a gente viver feliz, porque na minha cabeça nunca que isso ia acontecer, ele não ia conseguir o dinheiro suficiente para vir, ou ele iria ser barrado. Então era uma coisa que era impossível e que se tornou possível em segundos. Então não importava muito o que ele falava para mim, porque o meu desejo de estar com ele já era tão grande durante esse tempo que a gente conversava, que foi só isso que eu resolvi aceitar. Eu não ia perder aquele momento. E quando ele entrou na minha casa, desde que ele entrou, eu não precisava me preocupar com mais nada. Ele colocava meia nos meus pés, ele acordava mais cedo para fazer o meu café da manhã, ele organizava tudo na casa, os meus remédios, ele que saía para comprar as coisas. Eu não precisava me mexer e ele ainda me tratava com beijos, carinho, abraços. Ele não me deixava pegar uma fruta com casca, ele descascava e cortava em cubinhos certinhos para que eu pudesse comer. Ele dizia que eu já tinha vivido bastante, ajudado muitas pessoas e que agora era a hora de eu ser cuidada com todo carinho pelo grande amor da minha vida. Ele fazia farmácia, fazia mercado, ia na padaria. No começo eu dava o meu cartão de crédito
para ele fazer, ele chegava e me devolvia. Depois foi ficando com ele, porque já não tinha mais por que me devolver. E aí eu fui passando a senha, tudo para ele, porque assim, ele tinha medo de que eu poderia ser assaltada, de que alguém pudesse fazer alguma maldade, e ele me mostrava todos os custos que estavam sendo gastos durante o dia, nem mais nem menos saía da minha conta, eu acompanhava tudo pela internet e estava tudo certo. Eu era chamada de rainha, eu tinha massagem nas pernas, nos braços, ele hidratava meu cabelo, se deixar até fazia a minha sobrancelha, tudo. Eu não tinha que me preocupar realmente com nada. Eu voltei a me ver como mulher, sabe? Fazia muito tempo que eu não me olhava no espelho, eu me sentia velha, eu me sentia flácida. Quando eu chorava, ele me abraçava e ele me acalmava. E ele me tocava com um desejo que eu já não lembrava mais como que era. Eu nunca vi nenhum homem sentir isso por mim. Ele penteava, escovava meu cabelo antes de dormir, passava perfume, creme, em tudo. Primeira vez eu tremia de vergonha, porque eu tinha medo das minhas manchas, das minhas marcas. E ele me pegava assim, de um jeito tão verdadeiro, que não tinha como eu fugir e que eu fui criando segurança pelas coisas que eu ficava observando, os defeitos que eu ficava observando, com medo de que ele também fosse olhar e não gostasse de mim. Ele me deitava com todo carinho, bem devagar, dando beijinhos e elogiando cada parte do meu corpo. Ele me abraçava como se eu fosse um cristal que ia quebrar e eu me emocionava e chorava porque eu nunca imaginava que eu ia viver algo tão feliz na minha vida. Em nenhuma noite eu dormia sozinha e longe dele na cama. Ele sempre estava agarrado em mim. Com isso eu relaxei e parei de olhar um pouco sobre as despesas. E depois de uns dias eu fui voltar a olhar e vi que estava gastando muito, tipo, sei lá, R$ 700 no mercado, 430 numa loja de um celular, 210 num salão de beleza e tinha um outro valor no nome de Rosa, Rose. Então, aí sim, eu achei aquilo estranho e fui conversar com ele sobre isso. Ele disse que a Rosa Rose era uma amiga senegalesa que fez um serviço para ele, que então ele tinha ajudado ela tanto no salão de beleza e tanto com esse valor. Aos poucos ele foi falando que como ele tinha que cuidar de mim, não tinha tempo para trabalhar, então ia ser difícil a gente ficar no Brasil porque estava ficando tudo muito caro. E que se eu topasse ir pro Senegal com ele, então lá a gente ia viver com esse dinheiro que eu recebia, que era em real, e ia viver super bem, de um modo muito mais confortável. E aí ele podia cuidar mais de mim, sem a preocupação de ter que procurar um trabalho de madrugada, porque ele não queria me deixar sozinha de madrugada. Mas ele também não queria me deixar sozinha à tarde e de manhã. Ele ficava preocupado com quem pudesse entrar, ou se eu tomasse um remédio errado, se acontecesse alguma coisa. E aí, com esse dinheiro que eu recebia, era tranquilo para se viver em paz no Senegal. Ele disse que o Brasil era muito estressante, que lá eu ia ter paz, que eu iria ser tratada como uma rainha, que ele tinha uma parte que podia fazer todo tipo de plantação, que ele tinha uma casa enorme deixada pela família. E aí ele começou a ver de a gente vender as coisas. Por exemplo, eu achei um exagero quando ele falou que queria vender meu carro. Mas ele disse que era melhor do que deixar o dinheiro parado. Depois aqui no Brasil, se a gente precisasse desse dinheiro, lá e eu já estivesse lá, não teria como vender o carro. Então que era melhor vender tudo aos pouquinhos para usar lá ou até investir em alguma coisa lá depois. E eu acreditei e fui junto com ele, vendendo tudo que eu tinha aqui, pegando todas as minhas economias para morar com ele para lá. Ele falava de um jardim que tinha lá que parecia o paraíso e que eu podia dormir sem barulho e da alimentação como era saudável, que a questão da vida de saúde era melhor, enfim, eu vendi tudo. Eu tinha até um apartamento que eu tinha herdado da minha mãe, mas eu acreditei que aquele era o amor da minha vida, dei as mãos para ele e entrei num avião. Assim que eu cheguei lá, o sonho acabou, né? Porque o calor era diferente, o ar era diferente, as pessoas olhavam de um jeito estranho, roupa, comida, a casa, ele tinha falado em uma casona, e eu imaginei da forma que eu tinha aqui no Brasil, mas era uma casona super simples. Plantação não tinha, eu via era uma terra tipo um pouco que seca.
E aí ele falou que ia cuidar daquela casa e que até ele reformar com com o meu dinheiro, né? Então a gente ficaria na casa de um primo. Aí apareceu um primo que ele disse que nunca tinha família, mas que lá seria melhor. Só que esse lugar era muito no interior, praticamente não pegava Wi-Fi. Eu não conhecia o idioma local, eu não sabia aonde eu estava, eu só seguia o que eles me falavam. E aí o maluco começou a sair à noite com esse primo e amigos e não voltar. E eu fui questionar em um dia que ele estava em casa sobre o dinheiro do apartamento e ele disse que eu não poderia questionar porque o país dele era totalmente diferente, que isso envergonhava ele como homem, que eu não devia fazer muitas perguntas. Que eu não podia fazer muitas perguntas. Que a cultura dele, o homem é que cuidava do dinheiro e a mulher ficava em casa e só poderia sair se fosse com um homem. O celular dele era colado com o corpo quando eu pedia para usar ou então para carregar o meu ou tentar ver algum sinal do meu, ele ficava muito bravo também. E na hora de dormir, ele simplesmente me trancava no quarto e saía à noite. Um dia, eu lembro que nessa primeira noite, eu lembro que uma das noites que ele fez isso, ele simplesmente abriu para eu sair umas 5, 6 horas da manhã, porque disse que tinha que ir até o centro resolver algumas coisas e me deixou com uma senhora que parecia que falava um pouco de francês. E aí, que se eu quisesse, eu conseguia traduzir as coisas no celular dela e eu sei lá por quê. Para traduzir, o celular dessa senhora funcionava, mas para mandar mensagem no WhatsApp ou em qualquer outra rede, não funcionava. Não me perguntem como que eles fizeram isso. Eu só sei que eu fiquei lá esperando ele um tempão, quase de entardecer para a noite. Ele voltou com 2 homens que pareciam estrangeiros, não sei se europeus, eu não entendia muito bem de onde que eles eram, mas ele chegou e falou que eu tinha que fazer chá para esses homens. E eu não estava entendendo nada e não podia perguntar porque ele ficava muito bravo e eu ficava com medo. E ali não tinha para onde eu sair, o que fazer, nem dinheiro eu tinha. Então eu fui fazer o chá assim tremendo, porque eu não sabia por quê. E aí eu fiz o chá e quando eu levei eu via que eles me examinavam. E eu não entendia muito bem o que eles estavam falando, mas parecia que eles estavam surpresos comigo. Eu entendi alguma coisa sobre Brasília, que eu acho que eles estavam questionando se eu era brasileira ou não, e tinha uma surpresa, não sei se pela minha idade, ou por eu ser brasileira, ou por eu estar ali. Nos primeiros dias, quando acontecia essas visitas, que às vezes eram desconhecidos, às vezes eram amigos dele, e eu nunca entendia o que eles falavam, era sempre para eu servir chá ou algum tipo de comida que essa mulher me ensinava a fazer. E ele não se aproximava mais de mim como antes, ele sempre estava fora tentando trabalhos. E eu fui perguntar para ele o que estava acontecendo, mesmo sabendo que eu não podia perguntar. E ele disse que ele estava reconstruindo, reformando a casa dele, que o dinheiro que a gente tinha levado não era o suficiente, que ele já estava no vermelho em menos de 1, 2 meses e que eu teria que ajudar ele porque não teria como fazer. Até aquele momento ele estava cuidando de mim, ele tinha investido muito em mim e tinha feito tudo aquilo sem cobrar nada, mas que agora ele estava entrando numa fase de dificuldade, principalmente dos negócios dele, e que eu teria que provar o meu amor por ele por causa disso. Foi aí que veio uma questão que eu não sabia que existia, que muitas mulheres, principalmente analfabetas, quando ficam no fim das suas vidas, não é em toda a região e não é só na África, acontece em vários lugares do mundo, tá? Elas não têm para onde ir, elas não têm dinheiro e têm que continuar cuidando da família. E até algumas delas, por serem infectadas, né, com alguns tipos de doença que a gente sabe que não tem mais cura, elas são abandonadas e elas precisam de arrumar uma forma de trabalhar. E que existe um mercado muito grande, tanto de nativos como de estrangeiros, que se envolvem e têm o desejo de se relacionar com essas mulheres mais velhas e pagam muito pouco para isso, em condições precárias, em lugares precários. E elas acabam aceitando para ter o dinheiro para sobreviver. Foi aí que ele me apresentou esse tipo de profissão, dizendo que a gente não teria saída e que agora eu teria que provar tudo aquilo que eu dizia todo esse tempo sobre o meu amor por ele.
Primeira vez que eu aceitei me encontrar com um homem foi horrível, porque ele me tratava como se eu fosse um saco de estopa, um saco de lixo, sabe? Jogava, forçava, era como se quanto mais fosse humilhante pra ele era melhor, e a maioria deles era assim, porque se tinha uma situação de, tá velha, já aguentou tudo que tinha que aguentar, já aguentou tudo que tinha que aguentar, então vai aguentar, e eu não preciso ter nenhum tipo de sentimento pra isso, já que eu tô querendo ali só fazer aquilo que me dá vontade na hora. Toda vez que eu voltava, ele tinha um ritual de me tratar como rainha e de cuidar muito bem de mim. E isso não acontecia todas as noites. Então, eu aceitava ir, e aí eu me arrependia, mas ele cuidava de mim de uma forma tão bonita e voltando toda aquela imagem do que eu vivia antes, que voltava aquela imagem de como ele me tratava antes, e eu acabava aceitando ficar com ele e fazer de novo. Eu não sei, primeiro porque eu não tinha saída no início, mas também porque era como se fosse uma recompensa estar com ele e como se eu estivesse fazendo certo, porque ele me elogiava e me tratava cada vez mais bem quando eu ia para esse tipo de encontro. Esse tipo de trabalho não era uma vez só, tá? Acontecia às vezes sempre a noite inteira ou então da parte da manhã até a tarde. Ele que escolhia, que me falava, ele que cuidava do quarto, do lugar, da higiene, da proteção. E ele falava que eu tava salvando a vida da nossa família, que eu tava salvando a vida dele. E que logo eu iria parar de fazer isso porque já teria o dinheiro suficiente para acabar a construção da casa, pra gente ter uma vida saudável, porque ele tava investindo esse dinheiro que eu tava ganhando. Então que esse dinheiro ia triplicar, quadriplicar e a gente ia viver só de renda. E aí eu me questionava por que ele não fez isso com o dinheiro que a gente tinha quando nós chegamos. E ele dizia que era porque ele tentou investir de uma forma e não deu muito certo. Tinha mulheres que ainda tinham suas famílias, mas eram ou netos ou filhos, e que sabiam dessa situação e que aceitavam e que até ganhavam dinheiro não só para reformar a casa, mas para viver de uma forma melhor e não se importava de a avó ou de a mãe fazer esse tipo de coisa. O estranho é que quando eu via, eles não queriam muito saber do corpo ou do rosto. Eles aceitavam e escolhiam pela idade. E eles não escolhiam uma idade, tipo, eles não queriam a mais nova. Eles preferiam as mais velhas. Muitas vezes eu falei pra ele que eu queria parar, que eu tava cansada, que isso não era certo, que então ele devolvesse o meu dinheiro, que então eu queria voltar pro Brasil, mas isso nunca foi possível. No começo, sim, eu fui forçada, mas depois eu fui acostumando e depois eu fui aceitando porque eu tinha uma troca imensa de cuidado com ele depois de toda a situação. E aí eu comecei a ver isso como se eu estivesse realmente ajudando ele. Da mesma forma que ele me ajudou por anos, seja pelo celular ou seja ao vivo. Da mesma forma que ele cuidou de mim por anos, agora era a minha vez de ajudar ele financeiramente. Mas eu achava que isso teria um limite de tempo. Só que esse limite nunca chegava no fim. Eu tentei sim fugir algumas vezes. Eu tentei pedir ajuda numa farmácia uma vez, eu tentei sair andando pela janela da outra vez. Em todas as vezes, ou ele me encontrava no meio do caminho, ou alguém avisava ele, ou eu me perdia, ou eu não conseguia falar com as pessoas, ou eu não tinha dinheiro suficiente para continuar, e andando também eu não ia chegar em lugar nenhum. Em todos os momentos, ele sempre me encontrava no meio do caminho, ou ia me buscar, porque alguém avisava ele. Hoje, esses encontros diminuíram. E como foi diminuindo, eu fui acreditando no que ele falava, que conforme ele fosse conseguindo dinheiro e investindo, eu não ia precisar mais fazer isso. E que se ele fosse trabalhar, ele não ia ter o tempo para cuidar de mim, que era o tempo que ele tinha. E conversando bem franco com ele me falou uma vez: quem que vai fazer tudo por você, como eu fiz? Quem que vai querer te aceitar agora já mais velha e nessas condições onde você pode estar até infectada de alguma coisa e a gente não sabe porque a gente não foi pesquisar sobre. No fim da vida, que daqui a alguns meses você pode estar em paz,
ganhando uma renda e vivendo, comendo do bom e do melhor e sem ter que fazer nada se você me ajudar agora. Depois a gente pode até voltar para o Brasil. E eu achei que ele estava mentindo, mas aí ele começou a me mandar valores de passagens, lugares que a gente podia alugar e morar, casas que até a gente poderia comprar, sendo que com o real que ele gastou era muito mais fácil de comprar com o dinheiro que eu estava ganhando agora. Mas que ele dizia que nesse investimento ia quadruplicar mais até que R$ 1. Vocês podem começar a achar loucura, mas eu fui acreditando cada vez mais nele, até porque ele me mudou para a casa que ele tinha construído. Ele começou a me dar uma alimentação que era muito mais saudável. Eu comecei a ter uma forma de saúde que não era a pública. E qualquer coisa que esses homens fizessem comigo que fosse de ruim, eles perderiam a vida dele. Ele sempre deixava alguém e ele sempre estava muito alerta para cuidar de mim em todo o trabalho que ele tinha arrumado para eu fazer. E aí vocês devem estar se perguntando, ela fugiu? Ela perdeu a vida? O que ela decidiu? Alguma amiga, alguma vizinha conseguiu ir para uma ONG, pediu ajuda para um dos clientes? Não. Isso começou a virar uma coisa automática, não normal, mas automática para mim. E como eu vi resultados dentro do que ele falou que ia acontecer, a gente não chegou no fim do que ele falou que ia acontecer, mas eu vi mudanças, eu não. Então eu já não me movo mais para sair da situação. Porque eu acredito que dentro de 3, 4 meses no máximo, a gente vai estar muito bem e eu não vou precisar mais fazer isso. A minha vida agora é aqui, eu aceitei vir para cá e a situação está precária. Eu também não me sinto bem ficando parada e eu não quero passar fome ou necessidades só esperando o pouco que ele consegue. Não sou só eu, outras mulheres, muitas mulheres vivem aqui dessa forma e mulheres mais velhas. E muitas delas saíram dessa situação entre 1 e 2 anos porque conseguiram o dinheiro que era necessário. Eu tinha, sim, uma vida maravilhosa no Brasil, mas a qualquer momento eu podia perder a minha vida, eu não era cuidada, não tinha ninguém para me olhar, e eu não tinha amor, não tinha afeto. Vocês podem achar que eu sou louca, mas agora sim eu me sinto protegida e sei que em pouco tempo essa outra parte que é um pouco desconfortável para mim vai se encerrar. Bom, gente, aí eu acredito numa lavagem, né? Tem muita coisa que ela fala que não tem sentido sobre o dinheiro de lá, render mais que o real por investimentos. Enfim, quem assistir a história, né, escuta com atenção, tem muita coisa que ela fala que é ilusão, que não tá certo. E eu sempre falo aqui, né, a forma que a depoente me conta, mesmo que seja mentira, mesmo que seja ilusão, né, e às vezes as pessoas ficam confusas com isso. Eu sempre estou falando aquilo que foi me falado. Estou falando aqui a versão de uma pessoa e ela quis me contar isso da forma que ela quis. Agora, como aceitar isso só para se sentir protegida, amada e segura? Como nós podemos nos trabalhar no dia de hoje, e principalmente as pequenas que estão chegando aí, para que sejamos amadas e seguras por nós mesmas? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.